Oi, pessoal. Estamos chegando aqui. Boa noite. Nossa live. Hoje estamos faremos nossa live hoje com o nosso querido amigo, colega, Dr. Humberto Chiesi Filho. Daqui a pouco ele deve estar chegando. São todos bem-vindos. Nós vamos estar hoje fazendo a nossa segunda live, que nós chamamos Que Momento é Esse, né? Como havia explicado na semana passada, que eu fiz com a doutora Gabriela, a ideia de ser Que Momento é Esse é de umas resenhas que eu tenho feito, e sempre vou ler uma resenha da semana, e aí a gente vai estar passando para vocês. O Humberto já chegou aqui, deixa eu ver se ele tá. Quem mais está chegando? Marcelo, Zucarelli, Eduardo Gonçalves, o pessoal que está chegando, muito obrigada. Deixa eu clicar aqui para o Humberto entrar. Ser bem-vindo. Bom, hoje a nossa live vai ser... Oi, Humberto, boa noite. Oi, Celeida, tudo bem? Tudo bem? Então tá Tudo bom. bom. O pessoal tá chegando, né? Bom, Humberto, primeiro te agradecer por estar aqui conosco, né? Por ter aceito. Eu sei que você está super atribulado aí de coisas. Estamos em home office, mas estamos todos trabalhando muito. Verdade. Mas assim, essas lives, elas são de uma ideia que eu comecei a fazer umas resenhas, que chamam-se Que Momento é Esse? E aí a ideia é fazer toda quarta-feira, e durante esse nosso período de quarentena, trazermos alguns temas, discutirmos algumas coisas aí com o pessoal, tá? Para Muito adiantar, bom. antes de nós iniciarmos, eu gosto sempre de ler a resenha, enquanto o pessoal está chegando aí, né? Vou fazer a leitura da resenha dessa semana. Então, que momento é esse? Estamos vivendo um momento histórico entre a força da tecnologia, que praticamente nos permite perceber a respiração do outro com as respostas instantâneas do WhatsApp, ou através de emoções e das expressões faciais diante de uma videoconferência, porém sem qualquer percepção do que o outro está sentindo. Sim, de repente estamos isolados e conectados. Estamos querendo falar com os amigos, parentes e vizinhos. Somos invadidos por uma onda de amor e solidariedade. Impressionam os reflexos provocados em direção a tantas mudanças comportamentais da sociedade. O tal Covid-19 está provocando um tsunami nas nossas mentes e corações. Nos obriga a lavar as mãos, nos obriga a estarmos nos nossos lares 24 horas por dia, nos obriga a estarmos na nossa terra natal e nos obriga a acalmar o planeta. O céu está mais limpo, com menos poluição, o silêncio das grandes cidades e pequenas cidades é assustador. As ruas sem carros, os mares sem navios, o céu sem aviões, uma inércia, um compasso de espera. A espera do amanhã, com a esperança da cura para tal coronavírus e a espera do aprendizado individual e coletivo, todos de joelhos para o Covid-19, apavorados e vulneráveis. Que momento é esse? Semana que vem começaria o terceiro semana e sempre a gente traz. Bom, agradecendo o pessoal que está chegando, muito obrigada a todos. Eu vou apresentar já o nosso convidado, Humberto. Humberto Chiesi Filho, diretor jurídico de Dispute Resolution no Mercado Livre, advogado, mestre em Direito pela Escola Paulista de Direito, na linha de pesquisa de soluções alternativas de controvérsias empresariais, extensão em contratos de consumos pela FGV e democracia e desenvolvimento pela Universidade de Siena, com experiência profissional em escritórios de advocacia e departamentos jurídicos de empresas. Coliderou as equipes que receberam o prêmio Conciliar é Legal do CNJ nos anos 2012, Sky, e 2016, Mercado Livre, nas categorias Sociedade Civil e Mediação Extrajudicial. Autor do livro Um Novo Paradigma de Acesso à Justiça, além de artigos científicos e obras coletivas. Então, mais uma vez te agradeço, parabenizo pelo livro, que tenho já o seu livro, excelente, colega de mestrado, estou muito bom. Bom, antes de iniciar a sua explanação, eu sempre trago uma linha do tempo, que eu chamo uma linha do tempo coronavírus e dispositivos legais,
porque foi esse coronavírus que nos trouxe aqui. Então, vou falar rapidamente. Existem 7 espécies do vírus, né, do coronavírus humano, que ele é uma evolução do coronavírus de animais. Em 1960 foi a primeira aparição do resfriado comum. 2002, doença SARS, chamada Síndromes Respiratórias Aguda Grave. 2004, um resfriado comum. 2005, resfriado comum. 2012, doença MERS, chamada Síndrome Respiratória do Médio Oriente. E 2019, o famoso Covid-19, que nos trouxe em 2020, 7 de janeiro, o Covid-19 foi isolado, 6 de fevereiro, a Lei 13.979 passou a dispor sobre medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus. 11 de março, a Organização Mundial da Saúde declarou a pandemia do coronavírus. 20 de março, o Decreto Legislativo número 6 de 2020 reconheceu o estado de calamidade pública do Brasil, que está decretado até 31 de 12 de 2020. E 20 de março, o Decreto 10.282, que excepcionou as atividades essenciais e serviços públicos. Depois, várias medidas provisórias, decretos, projetos de leis, tudo que está chegando aí. Mas isso que nos trouxe ao nosso momento. Dito isso, essas breves considerações, agradecendo o pessoal que está entrando, muito boa noite, Vera, Xavier, muito boa noite a todos que estão chegando até nós. E agora, mais uma vez, obrigado, Humberto, deixa um tempinho aí para você fazer a tua explanação dos efeitos e tendências do Covid-19, depois vamos fazer alguns questionamentos aí para você. Muito bom, Celeida. Boa noite a todos. Obrigado aí pelo convite, pela oportunidade. É sempre bom compartilhar um pouco do que está acontecendo com cada um de nós e também conhecer um pouquinho do cenário geral, escutar outra perspectiva, outra experiência nesse momento, acho que pode ser importante também. Bom, falando especificamente do Mercado Livre nesse momento, que é a empresa onde eu trabalho, que eu exerço a função de diretor de uma equipe grande em vários países, agora por uma transição, mas o Mercado Livre é uma empresa que está em 18 países, sendo a matriz na Argentina, em Buenos Aires, e o Brasil é de longe o país onde tem o maior número de vendas, maior quantidade de volume de vendas é o Brasil. 60% da América Latina está no Brasil. Nesses 18 países, nós temos 10 mil funcionários, aproximadamente, empregos diretos, funcionários da empresa mesmo. E desses 10 mil funcionários, já faz algumas semanas, 90% está trabalhando remotamente, né? 90%. Só não é 100% porque nós temos também a nossa parte logística, com centros de distribuição, cross-docking center também, e uma parte que é física. Então tem que fazer entrega, tem que manusear ali o produto, então não há como fazer isso remotamente. Mas 90% trabalhando remotamente. Já era uma realidade que a gente estava acostumado a viver, não todas as equipes, mas a maior parte, pelo menos uma vez por semana, todo mundo trabalhava de casa. E até por trabalhar em vários países, a gente trabalha muito também com videoconferência, com ferramentas tecnológicas de comunicação que já era uma realidade para a gente. Então, foi mais fácil nesse momento passar por isso. Mas a gente tem, por exemplo, equipe de atendimento, por exemplo, que não fazia trabalho remoto, era só no nosso escritório, que hoje está 100% remoto, no Brasil, por exemplo, em vários países. Então, é algo que já está, na prática, funcionando bem. Tem alguns desafios? Tem, principalmente pelo ambiente na casa de cada um. Uma coisa é fazer um trabalho remoto, trabalhar em casa, numa rotina bem estruturada, quem tem o filho na escola, ou com algum funcionário na casa ajudando, com horários, com possibilidade de programar bem o seu dia. Outra coisa é todo mundo no mesmo ambiente, dividindo às vezes ambiente de trabalho com marido, esposa, com quem convive, enfim, filhos, pais, e estudo, e tudo no mesmo ambiente. Então isso dificulta um pouco também. Tanto é que na empresa a gente tem uma pesquisa que já a cada 1 ou 2 semanas roda para todo mundo, para cada um dizer como está se sentindo, qual é a principal dificuldade, o que está encontrando de bom também nesse momento. E 2 pontos se destacam,
que o pessoal está se sentindo mais produtivo nesse ambiente, até por ser uma empresa de tecnologia, que já está acostumada com isso, talvez isso ajude. E também a maior dificuldade é justamente esse ambiente residencial, nesse momento, nessa realidade, junto com o ambiente de trabalho. Então, isso aí são os dois pontos. Mas isso é feito não só para medir, para saber como está, para também aplicar iniciativas, como treinamentos para liderança, e uma série de apoios para todos, desde atividade física online para a pessoa fazer, apoio psicológico para quem precisa, e de toda a natureza, sim, para que o pessoal possa trabalhar realmente num ambiente mais estruturado e mais equilibrado possível nesse momento. E o ambiente está sendo positivo. Agora, no ambiente de logística, que é a nossa parte física mesmo, o pessoal da empresa, que já tinha muito contato com o pessoal do Oriente, mesmo da China, Coreia do Sul, teve muito contato com eles no começo dessa situação e já pegou várias dicas, como fazer, o que podia ser aplicado aqui, para aplicar as melhores práticas nesse momento. Porque em toda crise, a gente acredita que um grande diferencial é a capacidade de reagir rapidamente. Então, às vezes acertando, às vezes errando. Então, a gente erra também. A gente vai errar e vai aprender com os erros. Isso é natural. Mas a capacidade de reagir rapidamente, isso faz muita diferença. Esse trabalho, por exemplo, remoto que eu mencionei, a gente começou, assim, para todo mundo praticamente, em 16 de março, antes das quarentenas, mesmo em São Paulo. Algumas equipes até antes, até 13 de março já estavam 100% remotas. Então, por ter começado antes, um número que para a gente é muito importante é que nenhum funcionário da empresa a gente tem notícia de contaminação. Então, se já se passaram aí várias semanas, na empresa ninguém se contaminou. E até agora, pelo menos no Brasil, mesmo, e outros países também não tem notícia, mas o Brasil é certeza que a gente não tem ninguém confirmado, mesmo trabalhando fora. Então, teve um bom resultado. O Mercado Livre está em quantos países que você falou? Está em 18 países, 18 países. E em 18 países nós atuamos. E em 8 países temos equipes físicas, locais, né? Que basicamente é Argentina, Brasil, México, Colômbia, Chile, Peru, Uruguai e Venezuela, que a gente tem operação também lá ainda. Então, nesses 8 países temos equipes físicas, presenciais, e não tem notícia de contaminação. Esse mesmo apoio emocional que vocês estão desenvolvendo com esses protocolos aqui no Brasil, estão sendo aplicados nos outros países também, ou cada país tem uma mitigação? Na verdade, esse é um programa de benefício que já existia para os funcionários, de apoio, inclusive jurídico, não com jurídico interno, com jurídico, uma pessoa externa para um apoio jurídico, apoio psicológico, nutricional, que também estava sendo bem efetivo nesse momento, de várias naturezas. Então, era um benefício que já existia. O que a empresa fez, ela adotou medidas para que se continuasse esse benefício de maneira remota, para que não fosse descontinuado. Então, e é para toda a América Latina, todos os 8 países onde tem equipes locais, ele é aplicado. E isso que eu comentei de aprendizado com países do Oriente, medidas que rapidamente a empresa adotou, principalmente na equipe de logística, ela inclui diversos protocolos. Por exemplo, hoje, toda pessoa que entra num centro de distribuição nosso, num cross-dock center, qualquer local físico nosso de logística, a pessoa tem a temperatura medida, ela tem álcool em gel, tem todo o apoio para evitar. O pessoal que trabalha em equipe física na parte de logística, as equipes foram divididas em células também, para que se ocorrer algum problema, eu possa separar essa célula e não impactar toda a equipe da empresa. Então, essas são algumas medidas que a gente adotou para resolver o problema. Não é possível, mas para mitigar, como você disse. E está sendo bem efetivo, tá fluindo bem nesse momento complicado que todos vivemos. Vocês mudaram até o logotipo, né? Exatamente, porque o nosso logotipo sempre foi aperto de mãos. Nesse momento é algo que não é recomendável. Então a equipe de marketing teve essa ideia e ela foi imediatamente apoiada pelo C-Level da empresa, né, para aplicar, e já foi alterado, inclusive usado em parcerias. Por exemplo, que a gente tem uma parceria com a Cruz Vermelha,
de doação de kits de higiene, por exemplo, e que só para contribuir a empresa doou mais de 15 mil itens para contribuir com essa campanha, e fora disponibilizar a ferramenta Mercado Pago, para que qualquer um possa fazer doação também, tem lá no site, qualquer um pode procurar, fazer doação para a Cruz Vermelha também, que ela envolve basicamente kits de higiene e material informativo para metrô, estação de trem, para a população em geral. E esse tem lá também o cotovelo do Mercado Livre, da Cruz Vermelha também, tem vários outros. É mais E uma e o, coisa simbólica. e o protocolo de entrega de mercadoria também mudou tudo, né? Também, esse é um aspecto importante também, Celeida. A própria OMS ela divulgou que o risco de contaminação numa entrega de um produto dessa natureza ele é baixo, mas, de qualquer forma, mesmo assim, a gente tomou medidas. Antes a pessoa tinha que assinar o comprovante de entrega e muitas vezes fazendo isso no celular do entregador, né? Com o dedo ali assinando a entrega. Isso foi suspenso. Então, hoje a pessoa ela recebe o produto e não assina nada, o mínimo de contato físico com qualquer pessoa. Para já não ter nenhum problema de contaminação, né? Então Exatamente, para reduzir o risco. já elimina esse risco. Eu verifiquei, Humberto, até já vou me adiantar com isso, que recentemente vocês tiraram mais de 42 mil anúncios de produtos do Mercado Livre em decorrência, principalmente em decorrência dessa situação do coronavírus. Eu vi que eram produtos de álcool gel, máscaras, alguns medicamentos que anunciavam a cura e etc, né? Como que tem sido feito esse tipo de ações que vocês fazem no Mercado Livre em relação a produtos, anúncios que vão prejudicar efetivamente, vai ser nocivo ao consumidor, né? Muito boa pergunta. Bem, nós pautamos a atuação da empresa em alguns princípios, até alguns estabelecidos lá no Marco Civil da Internet, que é a lei específica para provedores de internet, tanto de conexão, como que são os de banda larga, internet de telecomunicações, como provedores de aplicações, que é o nosso caso, de que a gente preserva a liberdade, tanto de liberdade de expressão, como a livre iniciativa também, que é outro princípio constitucional que nós respeitamos, de mínima interferência, de liberdade, com o espírito realmente de democratizar o comércio eletrônico. Hoje, democratizar o comércio eletrônico e democratizar também o acesso aos meios financeiros para as pessoas que não são bancarizadas. Que ainda existe um grande número de pessoas. Na América Latina, metade da população economicamente ativa não tem acesso a um serviço bancário, por exemplo. Então, esses dois princípios. Mas voltando para a sua pergunta, esse tipo de moderação não é a prática que a empresa faz, ela disponibiliza a ferramenta sim para que isso seja feito. Nós temos um botão de denúncia em todos os anúncios, tem um botão de denúncia, que tem uma equipe que avalia todas as denúncias que são feitas. A gente trabalha também com contratos, com também convênios e parcerias com autoridades de toda a América Latina, seja a autoridade de defesa do consumidor, autoridade também de saúde, de metrologia, uma série de propriedade intelectual, de uma série de propriedades, de autoridades também, para que possam dar baixa em anúncios que sejam ilegais, que infringam alguma norma, também na nossa plataforma. Agora, numa situação atípica como essa que nós estamos vivendo, a empresa resolveu moderar dois tipos de produtos, basicamente. Alguns que têm propaganda, eu não sei se posso dizer propaganda enganosa ou propaganda indevida. Né? Quando dizem, isso aqui previne coronavírus, promete alguma coisa, a gente está evitando isso realmente na plataforma, e também preços flagrantemente abusivos. Esses flagrantemente abusivos também é extremamente difícil. Hoje é muito difícil dizer se um aumento de X% é abusivo ou não. A cadeia de custos aumentou, o custo com o pessoal para trabalhar aumentou, está tudo mais difícil. Né? A importação está inviabilizada em alguns momentos, em alguns aspectos, alguns insumos. Então, é muito complicado, mas a gente, para não permitir pelo menos aqueles abusos mais expressivos, a gente está sim olhando, está moderando e comunicando isso às autoridades de toda a América Latina. Também pedindo apoio nesse sentido. A própria Senacom publicou uma nota técnica sobre isso, dizendo,
E o próprio secretário do Senutin, ele sempre fala, isso é uma coisa que se for para uma autoridade verificar se é um preço abusivo, ela pode fazer isso, mas é muito difícil fazer isso. Tem que fazer bem feito, né? Tem que analisar toda a cadeia, não é chegar a um preço, olha, aumentou. Para mim, acima de 30% de aumento é abusivo. Hoje não é possível dizer, Tem que nunca é analisar possível o dizer cenário, isso. né? Exatamente. Mas, para evitar abusos expressivos, então a empresa sim moderou muita coisa e vem moderando para evitar aquilo que é muito flagrante. Então já foram 42 mil aí, mas a prática da empresa realmente é disponibilizar canais de denúncia, trabalhar com autoridades e diversas frentes. Não só alguma coisa que possa gerar um risco para alguém ou que possa não ser positivo, mas também para evitar, por exemplo, pirataria. Nós temos um programa que ele é um programa de proteção à propriedade intelectual, que ele foi recente, que era o antigo PPPI. Ele foi recentemente renomeado e agora é BPP, Brand Protection Program. É um programa simples onde qualquer titular de um direito relacionado à propriedade intelectual, ele pode se registrar nesse programa no Mercado Livre gratuitamente e a partir daí ele pode dar baixa em anúncios na plataforma, inclusive com ferramentas de apoio para fazer isso de maneira mais inteligente e às vezes mais escalada. E a partir do momento que ele faz essa baixa, ele suspende o anúncio e o anunciante daquele produto, o vendedor, ele recebe uma notificação e tem um prazo para responder essa baixa, para dizer, não, isso aqui não é pirata, não está infringindo seu direito, sua patente, sua marca, seu direito autoral, e pode juntar documentação. Isso volta para o membro, que quando ele foi registrado na plataforma, ele teve a titularidade do seu direito validada por uma equipe nossa, então ele é validado. Uma vez validado, ele tem esse direito, e quando ele baixa o anúncio fica suspenso. O vendedor desse anúncio, o anunciante, responde, e junta documento, mas ele responde ao membro que fez a baixa, o membro decide, analisando a documentação, se é devido ou não, e ele pode voltar atrás e reabilitar o anúncio, ou pode baixar definitivamente. Obviamente, ele tem toda a responsabilidade por essa baixa contratualmente. Então, não é só um direito, ele tem direito, mas ele tem a responsabilidade Sim. também. Até com o livro que você mencionou, o livro que eu lancei no ano passado, eu me inscrevi até para ter experiência como direito autoral, e hoje eu sou membro desse programa, e ele funciona muito bem. Ele é muito fácil de usar, e ele traz muitos resultados para nós. Principalmente para marcas que são muito... sofrem muita falsificação de tênis, Sim. enfim, relógios, óculos, várias marcas que são muito conhecidas, e eles usam de maneira eficiente. E a gente está sempre aprimorando isso. Então, respondendo a sua pergunta, basicamente a gente está fazendo isso sim para essa situação crítica, mas a gente tem diversas outras ferramentas que a gente disponibiliza sempre para evitar qualquer tipo de anúncio indevido na plataforma. Vocês recebem, não lembro agora, o Mercado Livre está cadastrado na consumidor.gov? Está com uma empresa Sim, cadastrada? Tá, né? E aí vem sim. as reclamações, esse modelo do consumidor também. Como que funciona o procedimento, tanto do consumidor.gov ou do Procon, né? Provavelmente vocês devem ter essas duas linhas aí de canais, né? Sim, essa é outra frente bem importante também nossa. A gente, na verdade, não só aderiu ao consumidor.gov, como nós firmamos um termo de compromisso com a Senacom, já faz alguns anos, nos comprometendo não só a aderir, a responder, como a divulgar também o consumidor.gov.br, que, na nossa opinião, e não só na nossa opinião, na opinião internacional, ela é uma das melhores ferramentas que existem de ODR públicas, ODR de Online Dispute Resolution, né? É uma ferramenta de resolução de conflitos online do mundo. No ano passado, eu estive no evento da UNCTAD da ONU, em El Salvador, onde estavam representantes de todos os países da América Latina, geralmente o número 1 de cada país de defesa do consumidor, e gente também da ONU, de vários lugares, dos Estados Unidos, vários países, da Europa também tinha. Eu estava conversando com o representante da UNCTAD e ele me disse, ele falou assim, olha, na América Latina, na verdade, nós temos 3 ferramentas que propriamente ditas são ODR públicas, né? Online Dispute Resolution públicas.
é do Concilia Express, ConciliaNet, da Profeco, que é a Procuradoria de Defesa do Consumidor do México, o SIC Facilita, que é da Secretaria de Indústria e Comércio da Colômbia, e o consumidor.gov.br, que é do Brasil. E aí ele me falou, inclusive, esse representante, mas a do Brasil é a única que a gente vê que pode realmente resolver os conflitos sem gerar muito custo para o Estado, sem gerar muito trabalho. As outras também resolvem, mas a do Brasil é a mais eficiente nesse sentido. Vou até Além... acrescentar, desculpe te Sim? interromper, vou até acrescentar, ontem eu tive também participando de um painel e trouxe alguns números, acho importante, ó, do consumidor.gov. Em 2018 foram 1,5 milhão de reclamações, tem 514 empresas cadastradas, 2019, 2 milhões de reclamações registradas. O tempo médio para dar resposta, né, porque é sem interferência de um negociador assistido, nem um mediador, é entre as partes direto, né, é o modelo do consumidor.gov, é até 10 dias para a empresa responder, mas em média em 7 dias, e 81% dos acordos são satisfatórios. Então, assim, são números muito expressivos, né? E considerando o tempo da plataforma, que acho que ela entrou praticamente com mais força em 2017, né? Que ela começou a ter mais volume, com a adesão das empresas cadastradas. Porque, assim, para quem não conhece o consumidor.gov, se a empresa não tiver cadastrada, você não consegue fazer. Então, a adesão das empresas, que no começo elas ficaram muito receosas, que se estivessem lá, poderia denotar que elas estavam agindo muito contra o consumidor, com muitos problemas. E ao contrário, agora cada vez mais estão tendo uma adesão, né? E as empresas têm vários tipos de projetos e ações em relação a isso. Porque quando você vai fazer uma reclamação com uma companhia aérea, um produto que você comprou, um plano de saúde, o que seja, bancos, etc., se ele tiver ali cadastrado, você consegue fazer. Realmente aí, esse é o procedimento do consumidor.gov. Acho que você está falando aí. Procede agora com o consumidor.gov, está tendo várias parcerias também nos tribunais de justiça, né, do Brasil todo. Isso também cada vez vai estar facilitando mais, que em vários estados, eu sei que Maranhão, vários têm resoluções que já estão usando bastante, né? Então, acho que essa sinergia é muito importante, a gente tem que ter mesmo, porque o consumidor precisa, né? Mesmo que a tecnologia, mas ele precisa ter, ele tendo esse acesso, ele precisa ter um mecanismo que seja fluídico, né? Que funcione e que resolva o problema dele com agilidade. E é importante você estar trazendo essas respostas, essa informação de um cenário internacional. O nosso Código do Consumidor já é um código de consumidor bastante elogiado, né? Mundialmente elogiado. Acho que é uma das nossas legislações aí que são bastante elogiadas internacionalmente. E agora acho que a gente está caminhando para e passo em relação ao ODR no mesmo sentido, né? Sim, com certeza. E o que a gente viu agora durante essa fase da Covid-19 é que a Senacom, inclusive, editou uma portaria obrigando algumas empresas, com alguns critérios, a aderirem ao consumidor.gov. Ela Como é, sempre né? foi voluntário, mas agora ele editou empresas que, em razão do faturamento, atuação nacional, reguladas, É como empresas você que tem têm... como você Como? tem na Europa, né? Tem a diretiva da Europa, né? Na Europa, os países da Comunidade Europeia, eles têm já, a diretiva é obrigatório, então aí eles já colocam no próprio site. E assim, infelizmente, às vezes essas coisas começam, né, com a obrigatoriedade e a coercitividade, mas depois o reflexo é muito positivo, né? A empresa, o consumidor, toda a cadeia ela é beneficiada com isso, né? Com certeza. Com certeza. É uma ferramenta ágil, fácil de usar. Eu já usei como consumidor algumas vezes e sempre resolveu. Não quer dizer que eu sempre tinha razão. Uma vez com uma empresa, eu realmente abri uma reclamação, foram poucas vezes. Porque você me conhece, você sabe, inclusive da minha teoria de evitar a judicialização. Eu nunca tive ação judicial, mas então eu busco sempre resolver fora da justiça, né? Sempre insisto de todos os meios possíveis para evitar uma ação judicial. Eu acho que até eu, como cidadão, eu tento fazer isso.
Mas o que acontece? Eu já usei algumas vezes, foram 4 vezes, se não me engano, nesses anos, desde 2014, quando começou a plataforma. E uma das vezes eu não tinha razão. E a empresa me mandou, falou, mira, olha, a regra contratual é essa aqui, eu não me lembrava, tem aqui o documento, eu falei, não, vocês têm razão. E encerrei como resolvida. Né? Eu queria o valor de volta, eu não tinha direito nessa pressa que a gente tem, às vezes, de não ler, tudo a gente sabe, né? E mesmo sendo advogado, trabalhando com isso, às vezes acontece. E eu, por mim, eu dei por resolvida a situação com uma resposta negativa, mas fundamentada. Porque você, mais do que ninguém, sabe, né, Celeida, né, sua experiência de mediação, que às vezes o que a pessoa quer não é o dinheiro, ela quer realmente a solução do problema. E às vezes a solução não envolve ter aquilo que ela quer no começo. Ela entendeu, ela se sentiu atendida, foi o que aconteceu comigo, eu me senti atendido, uma explicação, né, uma postura informada da empresa, e eu falei, para mim está resolvido. Isso Perfeito. acontece, a gente vê acontecer. O diálogo, a comunicação, antes de mais nada, né? Humberto, deixa eu Sim. perguntar algumas coisas para você também, para a gente alinhar aqui. Vocês tiveram algum tipo de caso de reclamação, de devolução de mercadoria pós o prazo de 7 dias, especialmente em relação a esse período de coronavírus, de isolamento, em que o consumidor recebeu e depois se achou passado o prazo de devolução de 7 dias, ele achou interessante devolver, ou com medo de contaminação, ou que seja alguma coisa muito mais procedente a esse período que nós estamos vivendo. Bom, essa pergunta também é muito boa, porque aí eu posso comentar um pouco além do que diz a lei, né? Porque, falando em 49, direito... né? Nosso Isso, artigo o 49. artigo 39, parágrafo único lá do Código de Defesa do Consumidor, que garante que qualquer pessoa que efetue uma compra fora do estabelecimento, não só pela internet, fora do estabelecimento, ela tem o direito de arrependimento durante 7 dias, né? E no Mercado Livre, a gente aplica um programa que é uma regra contratual que a gente oferece, nós termos e condições para todos os usuários, que é o compra garantida. Então, no compra garantida, cumpridas as condições, por exemplo, como efetuar o pagamento pelo Mercado Pago, que hoje já não faz nem tanto sentido ser uma condição, porque hoje 100% das compras no Mercado Livre são feitas com o uso do Mercado Pago. E algumas outras regras também muito básicas, a pessoa ela tem direito de devolver o produto em até 30 dias depois que ele recebeu. E além disso, se ele não recebeu em até 28 dias, também recebe o dinheiro facilmente pela plataforma, com um clique no celular, tem um problema, necessito de ajuda, não recebi o produto, um fluxo muito simples, a pessoa já tem esse direito. Então, na nossa realidade, esses 7 dias, na verdade, não é o direito de arrependimento, mas é o período que a pessoa pode sim desistir na prática da compra, tem até uma devolução express para muitos casos, 30 dias. Então, a gente não teve esse tipo de impacto. Muito embora essa questão esteja sendo discutida em várias esferas. Tem, por exemplo, um projeto de lei, que é o projeto de lei 1179, que já passou pelo Senado, com uma pequena alteração, e agora está indo para a Câmara, deve estar em iminente votação, que é uma lei que, dentre várias coisas, trata de prorrogação de início de vigência da LGPD, várias coisas. Essa lei suspende a aplicação do artigo 49 do CDC até aqui 30 de outubro de 2020, mas para alguns tipos de produtos, né? Para produtos de consumo imediato, entregues via delivery também, ou medicamentos, para algumas situações específicas. E suspende, não é para tudo, é para algumas coisas. Mas, independentemente disso, a gente segue cumprindo, oferecendo isso, porque o que a gente está mais preocupado nesse momento é o bem-estar, é a saúde das pessoas, né? A gente tem a entrega via os nossos centros de distribuição, que a gente chama de Fulfillment Center, por exemplo, que muitas coisas, e eu mesmo já comprei algumas coisas nesse período, que chegam no dia seguinte. Você compra num dia à noite, eu cheguei a comprar, e no dia seguinte estava aqui o produto. Então está entregando de maneira muito rápida. Mas nem todo vendedor
tem acesso a esse serviço, principalmente em cidades afastadas, ele vai usar os correios, outro tipo de envio pelo mercado de envios até. Isso pode ocorrer algum tipo de demora. Por quê? Nesse momento a gente está privilegiando a saúde, o bem-estar e a segurança do consumidor. Seguir os protocolos, tomar medidas para evitar qualquer tipo de problema. Mas a pessoa tendo interesse em devolver o produto, ela tem as ferramentas fáceis online para poder fazer isso e resolver rapidamente também. Eu dei uma analisada aqui em algumas coisas, aproveitando esse link, né, do modelo de e-commerce do Mercado Livre. Nesse período agora, durante o coronavírus, os produtos de saúde cresceram as vendas em 111%, supermercado online 80%, beleza e perfumaria 83%. Essas três linhas de produtos foi o que absolutamente cresceram durante esse período de coronavírus. E aí eu já queria aproveitar isso de fazer um link para um outro questionamento. Está se falando muito que pós-coronavírus nós teremos não mais o consumidor. Bom, acho que nós não teremos nada mais como era antes, né? A hora que a gente abrir a porta e sair de casa é um outro mundo. Não é um mundo novo, mas é um outro mundo. Nova normalidade. Exato, dentro da normalidade possível. Mas se falar muito do omniconsumidor, cidadão mega conectado, né? Decorrente de todo esse acesso à internet, as empresas todas em home office, as escolas em homeschooling, até a área médica fazendo teleatendimento, quer dizer, um absurdo, né? Hoje, é o que eu falo, nós estamos isolados e conectados, né? E aí, essa nova terminologia do omniconsumidor, o que você pode trazer para a gente aí em relação a esse cenário? Não, isso reflete realmente o consumidor com um número muito maior de informações, um número maior de opções também. A gente pode lembrar de tempos antes dessa era da internet, eu pelo menos posso me lembrar, por experiência prática, que a realidade era outra, né? Para você comprar um produto à distância, era muitas vezes via telefone, você não tinha acesso nem à imagem, e aí você fazia uma compra e pensava, ok, eu vou pagar e a pessoa vai me enviar. Não, me envia primeiro, depois eu te pago. Não, e o vendedor, não, você me paga e depois eu envio. Já surgiu um problema aí, e uma série de dificuldades, que com essa nova característica do consumidor, isso já não existe mais. Tá? A pessoa pode ter cada vez mais a experiência, uma imagem, uma realidade aumentada muitas vezes, e aí com muito mais opção, buscando cada vez mais a comodidade e a qualidade. E aí isso aí remete também para a Omnichannel, também outra tendência, mesclando o mundo físico e o mundo online. Então tudo isso gera uma mudança, e com esse tipo de situação isso aí fica cada vez mais potencializado. Por quê? Se antes a pessoa tinha a opção, não, eu prefiro ir ao shopping e escolher alguma coisa para comprar. Hoje, nesse momento, o shopping está fechado em São Paulo, por exemplo, né? Por uma regra do estado de São Paulo inteiro, exemplificativamente. Então, as pessoas estão sendo forçadas a passar por isso. E isso está gerando uma mudança. Depois que a pessoa tem contato com isso muda. A própria experiência do comprador, ela vem mudando. Se no começo o que a pessoa comprava mais era um item eletrônico, que era um item que a pessoa já conhecia, já sabia as características, não sei, por exemplo, no começo do e-commerce, uma câmera digital, por exemplo, que hoje é uma coisa que nem se vende mais, né? Agora é o celular que é a câmera. A pessoa já sabia o modelo, conhecia, ela sabia o que ela ia receber, então ela comprava isso. Hoje, com essa tendência de artigos de primeira necessidade, que você compra mais no supermercado, na farmácia, isso é uma mudança também de comportamento que pode gerar, que a pessoa pode ver também nisso a possibilidade de comparar preços online, de escolher, a comodidade de receber na sua casa. Isso, eu acredito que sim, vai gerar uma mudança. E esse novo consumidor, cada vez mais ele vai querer opções, preço, rapidez na entrega, é outro fator imprescindível. Transparência, né? Muita transparência, né? Confiança em quem ele está comprando. Por isso que a gente fala em compra garantida, né, que a gente oferece isso, para a pessoa ter a segurança dela comprar e ela saber, não, se eu compro no Mercado Livre, eu sei que eu posso seguir um roteiro aqui,
abrir uma reclamação no meu celular e ter a solução desse problema. Obviamente, a plataforma hoje, só para mencionar alguns números, por segundo na América Latina, vende em média 12 produtos, né? Então, por segundo, são feitas mais de 6 mil buscas na plataforma. Então, é uma quantidade gigantesca de compra, venda, pagamento, entrega. São várias etapas nessa compra e venda que estão envolvidas aí. Então, alguma coisa, às vezes, dá errado. Não tem como tudo isso, muitas vezes, mais de 1 milhão de vendas por dia. Então, assim, alguma coisa dando errado, mas o que importa, realmente, é tentar executar com excelência para que tudo dê certo, na totalidade dos casos, praticamente, na pequena quantia que enfrentar algum problema, que tenha como resolver isso rapidamente. Então a gente não consegue explorar muito o direito ao arrependimento com vocês, né? Com essa extensão e com todo esse, né, com todo esse trabalho, isso é muito importante, né? Porque é o respeito ao consumidor, e é o que nós estamos falando, esse omniconsumidor, esse cidadão mega conectado, que vai ser cada vez mais o consumidor a curto prazo aqui do futuro, em decorrência principalmente da situação que nós estamos vivendo, ele quer realmente, ele vai ficar mais exigente, ele está com mais acesso à informação, né? Então ele vai querer cada vez mais um respeito à informação dada, ao serviço prestado, ao atendimento. E quando se fala em relação de consumo, a devolução, né, a desistência é uma coisa sempre muito delicada, principalmente quando a gente fala em compras por internet. Por isso que a gente sempre fala, são 7 dias, e aí você já trouxe todos esses modelos excepcionais aí que o Mercado Livre traz, da garantia, dos 30 dias, e que, obviamente, sempre tem problemas, isso é inevitável. Os números são expressivos e não tem como não deixar de tangenciá-los, né? Bom, a gente está praticamente caminhando aí para o nosso... Passa muito rápido, né? O papo é muito bom, passa muito rápido. Sim. Eu acho que depois, se você quiser, te convido. A gente depois pode fazer um webinar um pouco mais detalhado, com tempo, e aí numa plataforma que nós fazemos pelo YouTube, porque assim, a informação é fantástica. Também estava verificando aqui hoje o ranking de e-commerce no Brasil: Mercado Livre, Americanas, Amazon e Magazine Luiza, né? As grandes potências aí de e-commerce. O que você tem para trazer aí que você acha que vai mudar, já que vocês, no caso, muitas coisas já estavam preparados, né, em relação aos profissionais, em relação às tratativas de devolução, os cuidados todos foram só adaptados, né, pelo que vocês falaram. Vocês não foram pegos tão de surpresa. Mas foi muito importante você trazer tudo isso, Humberto, porque assim, a gente tem inúmeros empresários, micro e pequenos empresários, médios empresários, e assim, o modelo para fornecimento de respeito ao consumidor, ele tem que ser repetido, né? E são modelos e práticas muito importantes. Então, é bacana, porque isso pode ser repetido por todos esses empresários aí que agora, o mercado, na hora que voltar, vão ter muita dificuldade. A gente agora acho que vai partir para um mercado muito colaborativo. Acho que também é outra coisa que é um cenário novo que nós vamos ter, né? Mas o que você tem para nos falar assim de conclusivo em relação aos efeitos e esses novos modelos todos, que essa situação que nós vivemos de coronavírus, de quarentena, de isolamento, impactaram no consumidor e em relação, em especial, ao e-commerce, às vendas por internet? Bom, o principal efeito que eu vejo, principalmente para o empreendedor, que é também outro universo que a empresa, a gente está acostumado a lidar no dia a dia já com essas pessoas, que também é um desafio tremendo, em geral, algo que seja uma experiência boa para o vendedor também, sempre preocupado com isso. Porque só no Brasil, aproximadamente 300 mil famílias vivem de vendas no Mercado Livre. O número é mais ou menos 600 mil na América Latina, sendo que metade mais ou menos está no Brasil. Então, tem mais ou menos 300 mil famílias, isso antes dessa situação que a gente está vivendo agora, já viviam de renda obtida total ou preponderantemente obtida de vendas no Mercado Livre. Então, a gente tem uma responsabilidade social em cima disso também. E isso, nessa situação, hoje, onde o comércio, por exemplo, em muitos lugares está fechado, está proibido por decreto de abrir,
de funcionar, muitos comerciantes, muitos empreendedores estão sendo forçados a partir para a venda online. Então, para começar a vender online. E é um caminho novo para cada um seguir. E cada um vai aprendendo. É natural cometer erros. Acho que essa é uma mensagem importante. Eu acho que assumir um certo risco também é natural, também é inevitável. Sim. Porque sem assumir o risco, a empresa não vai conseguir se destacar, realmente partir para um novo desafio, porque aquela zona de conforto de um comércio tradicional, bem estabelecido, que estava bem estabelecido no mundo físico, agora está se vendo obrigado a assumir o risco de mudar totalmente sua estrutura para vender online. E isso gera consequências. Aqui não estou falando só de uma assessoria jurídica, de ponto de vista jurídico, de negócio mesmo, né? Financeiro, de equipes, uma série de desafios. Mas, volto de novo nesse ponto. Nesse momento, uma coisa que faz diferença é agir rápido. Verificar a situação, buscar... Logo no início, né? A iniciativa e a rapidez diante de toda a gestão, trabalhar com um plano de gestão de crise, tomar as iniciativas, claro, tem que ser pensadas, mas também não dá muito tempo de planejamento, as coisas têm que ser rápidas, né? Isso é que vai fazer a diferença, né? E saber que vai errar, todos nós. Nós, como profissionais do direito, de solução de conflitos, todo mundo que está aí online, todo mundo vai errar nesse momento. Não tem como acertar em tudo. A diferença é você identificar rapidamente esse erro, tentar corrigir, tentar melhorar sempre, constantemente. E também pensar na experiência do usuário, daquela pessoa que é o destinatário final daquilo que você está fazendo. Como que tudo isso vai chegar na mão de quem, por exemplo, um comerciante, ou quem trabalha no comércio, ou um profissional do direito que apoia alguém nesse setor. Todo mundo tem que ter essa visão. Pensar como que isso aqui vai chegar na linha final, para o usuário final que vai estar comprando, que vai estar recebendo isso aqui. Isso vai gerar uma boa experiência para ele? Vai gerar. Então, acho que tem que investir nisso e focar, tentar identificar isso. Essa adaptação faz diferença. Tudo isso que eu falei aqui, o Mercado Livre começou em 1999. Logo, 1999 na Argentina e, se não me engano, 3 meses depois já estava no Brasil. O Stélio é o nosso COO da América Latina, é cofundador, fundou aqui no Brasil, junto com o Marcos Galperin, que é o argentino que fundou lá. Eles fizeram mestrado nos Estados Unidos juntos e daí veio essa amizade, esse vínculo. E em 99 surgiu a empresa. No ano seguinte já veio a bolha da internet. Então já enfrentou uma crise tremenda. Em 2007, 2008, outra crise também gigantesca. Agora é essa. E todas as vezes a reação rápida fez diferença. E a adaptação. Porque com o tempo foi criado o primeiro Mercado Pago, para ser usado só dentro da plataforma. Depois ele foi expandido recentemente para outros sites também. Depois foi para o mundo físico, com as máquinas Mercado Pago Point também, que o comerciante pode usar. Inclusive, às vezes, com uma maquininha simples que conecta no celular. Agora, com um QR Code, código QR, que a pessoa também faz o pagamento com o celular, sem usar cartão, sem usar nada. Que é outra coisa que também ajuda. Eu mesmo fui na farmácia aqui perto da minha casa, e para não ter que tocar o cartão ou dinheiro meio físico, eu usei meu celular, que a farmácia aceitava, e fiz o pagamento sem encostar em nada e nem colocar em risco também a pessoa que estava trabalhando ali no caixa. Então, isso ajudou. É outra coisa que veio se adaptando. Em 2013, o Mercado Livre não entendia nada de logística, nada. E criou o Mercado Envios para quê? Para dar uma experiência melhor para o usuário, para ele poder acompanhar, ter uma segurança. E aprendeu, e hoje tem uma estrutura gigantesca na América Latina, com vários fulfillment centers, com locais também de cross-docking, onde a gente faz coleta no domicílio dos vendedores, faz a entrega, trabalha com empresas de logística, uma estrutura altamente complexa. Mas quando começou, ninguém na empresa entendia de logística. Ninguém. Aí montou equipe, montou tudo e hoje... Muitos riscos, muitos. E chegou onde chegou. Então, assim, acho que esse tipo de coisa é importante. Uma história que eu vejo na empresa, que é uma história de um empreendedor pequeno, que começou muito pequeno, começou com 0 compradores, 0 vendedores, 0 anúncios. Zero consumidores. Tudo 0.
e com o tempo foi construindo e chegou onde chegou e tem muito para percorrer ainda, muita coisa, muito desafio que a gente tem que superar e tem que constantemente melhorar, porque senão a concorrência ela ultrapassa rapidamente os outros e é o tipo do mercado que você não pode demorar muito para fazer as coisas, tem que agir rapidamente. Então, falando em Ricardo, você falou muito em empreendedor, pessoal que tem realmente isso, eu acho que é esse foco, saber que tudo começa pequeno, tudo começa do nada, e a maneira como você foca o seu negócio voltado para o interesse do usuário, eu acho que faz a diferença. E aí você pode conduzir sim para um caminho de sucesso. O respeito ao consumidor, o respeito ao cliente é a premissa, né? Acho que essas Sim. são as grandes premissas. Ai, Humberto, estamos assim, no nosso limite aqui do nosso tempo. Foram excelentes as suas exposições. Acho que depois nós vamos deixar aberto aí as pessoas que quiserem depois encaminhar perguntas. Podem encaminhar para a CSViews, contato@csviews.com.br. Nós repassamos para o Humberto, ou se nós pudermos auxiliar as pessoas, também auxiliamos. Nós temos, né, a nossa plataforma também, a CSViews tem uma plataforma online. Também em relação a essa fase do coronavírus, nós habilitamos em relação aos casos de conflito em que as pessoas tentem se resolver entre si, não tem taxa, ficou totalmente gratuita a plataforma. E essa semana, inclusive, tivemos, assim, foi fantástico, várias resoluções em que as pessoas usaram a plataforma para se contataram, resolveram, e depois o feedback, né, que você tem todo um procedimento para dar também na plataforma, foi perfeito. No nosso caso, se eles precisam de uma negociação assistida, eles podem solicitar, ou se querem um mediador, dependendo do conflito ou da relação que eles queiram tratar, aí sim é solicitado um negociador ou um mediador para trabalhar com aquela demanda que eles tenham colocado na plataforma. E a gente tem visto que realmente está sendo muito interessante, é aquilo que nós falávamos, muitas pessoas que antes tinham toda uma resistência, que ela queria era ligar para reclamar, ou então ela já pensava em judicializar aquilo de primeira mão, não que a gente não deva judicializar, mas aquilo que nós, que trabalhamos muito nessa linha de solução de conflitos, né? A judicialização é um método alternativo e não adequado, né? Então, acho que também todo esse momento que nós estamos vivendo, ele traz impactos em todas as áreas, mas em relação a conflitos, em relação à nossa área de judicialização, ele realmente vai trazer modelos muito diferenciados. E nós temos visto isso. As pessoas estão começando a usar a plataforma, que nunca tinham usado, e estão conseguindo resolver. Claro, às vezes pode ser que não consigam, é um caso que vai ser judicializado, ou então aciona um negociador para tentar fazer a negociação assistida, ou então um mediador, e a gente verifica que assim é bastante positivo. Então, eu vou te agradecer muito mesmo por ter estado aqui com a Eu gente, agradeço. por trazer tantas informações, por trazer esse exemplo, né, de empreendedorismo do Mercado Livre. Acho que os protocolos, todo esse respeito em relação ao consumidor é muito importante. É o que você falou, é o que nós falávamos, é o que vai fazer com que as empresas permaneçam no mercado. É um momento difícil? São inúmeras situações, problemas de passagens aéreas, compras, área de saúde, escolar. Nós vamos ter um problema de liquidez muito forte com as empresas, com as pessoas físicas. Então, se as pessoas não souberem negociar, conversar, dialogar, ter bom senso, boa fé, as coisas vão ficar mais difíceis do que elas já são. Então, acho que cada um está fazendo a sua parte nesse sentido, né? Eu vou aproveitar também só para avisar, a gente disponibilizou também nesse cenário um curso rápido de adoção de mediação e gestão de conflitos. Ele está gratuito no YouTube, no canal da CS Views. As pessoas têm assistido, já tivemos aí mais de 1.000 visualizações, e a ideia é realmente de colaborar com conhecimento, para as pessoas conhecerem mecanismos, né, cada vez mais, e terem a opção, porque depende exatamente da autonomia da vontade e da responsabilidade de querer resolver seus problemas. Então, também está aí esse nosso curso que nós disponibilizamos, são 10 aulas, são curtinhas,
bem introdutórias, mas para já começar a auxiliar o pessoal aí no Senado. Humberto, mais alguma coisa que você gostaria de falar? Não, não, só agradecer e parabenizar você também pelo trabalho que você faz aí, inclusive fora do país, lá com o pessoal da UDR Latinoamérica também, com o querido Alberto Klosabetsky. Tivemos ontem. Sim, nesse trabalho de construção de solução de controvérsias, né, que sempre que possível é melhor do que uma adjudicação do judiciário para um terceiro estabelecer a solução para o conflito, mas sim uma solução co-construída entre as partes, sempre é melhor. E esse seu trabalho aí, sempre nesse sentido, com experiências incríveis, inclusive com mediações internacionais que você já fez, inclusive com China, Brasil. Parabéns pelo trabalho e foi um prazer estar aqui com você. E com todo o Ó, pessoal, agradecendo pelas mensagens que eu vi também o pessoal mandando aqui, um pouco, só vejo um pedaço do que está escrito, mas agradecendo a todos aí. o pessoal elogiou muito, depois te passo, nós vamos salvar essa live, depois vamos deixar disponível no nosso no canal do YouTube e também nas mídias Acesse Views, para quem quiser aproveitar todo esse conteúdo que você trouxe para a gente. Muito obrigada, saudações para sua família, e estamos isolados, conectados, em breve estaremos todos juntos e tudo isso vai passar. Tá bom. Tchau, tchau, um Obrigada, grande abraço. abraço, tchau, tchau.